Bom dia, são 7h55, quarta-feira, 18 de março. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O Congresso Nacional aprovou o orçamento da União nesta terça-feira. Um acordo entre governo e oposição garantiu que a lei orçamentária saísse do papel. Confira os detalhes na reportagem de Dante Ascioli. O orçamento de 2015 deveria ter sido votado no ano passado. Sem acordo, a pauta do Congresso ficou trancada por vetos presidenciais. 3 meses depois, governo e oposição chegaram finalmente a um consenso. É importante registrar a colaboração e a participação na construção coletiva de um relatório. Uma novidade é a participação dos novos parlamentares. Cada um dos 267 senadores e deputados que entraram no Congresso em 2015 indicou gastos de até 10 milhões de reais em obras e serviços. Metade dos quase 2 bilhões e 700 milhões de reais vai obrigatoriamente para ações de saúde nos municípios. Seria injusto que os parlamentares que ingressaram esse ano passassem todo o ano sem ter a condição mínima de atender às suas bases, com uma emenda, com recursos, com um projeto que pudesse minorar a dificuldade grave hoje, principalmente dos municípios brasileiros. O orçamento para 2015 será de quase 3 trilhões de reais. Desse total, 30% serão usados para pagar os juros da dívida pública, praticamente 900 bilhões de reais. 4 vezes mais que todas as despesas do governo com saúde e educação, que somam 221 bilhões de reais. Os investimentos previstos são de 79 bilhões de reais. Mais da metade vai para projetos considerados nacionais, que beneficiam todos os estados do país. Nos investimentos regionais, o Nordeste sai na frente, 14 bilhões de reais, seguido do Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O orçamento traz alguns indicadores sobre a economia brasileira. O Produto Interno Bruto, que mede a atividade econômica do país, deve crescer menos de 1% em 2015. A estimativa é de que a inflação medida pelo IPCA feche o ano em 6,49%. O salário mínimo fica em R$ 790. A Selic, taxa de juros definida pelo Banco Central, é projetada em quase 12% ao ano. E o valor médio do dólar deve bater os R$ 2,59. Para os oposicionistas, o orçamento deste ano é uma ficção, porque muitas despesas previstas serão contingenciadas pelo ajuste fiscal previsto pelo governo. Do orçamento que nós estamos aprovando aqui nesta noite, algo em torno de 111 bilhões de reais serão contingenciados desse orçamento. A base aliada rebate. A oposição, que ela tem memória muito curta. Governaram o Brasil por 8 anos, o PIB brasileiro cresceu que nem rabo de cavalo, para baixo. Caiu de 534 bilhões para 504 bilhões. O PIB no governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, do PT e seus aliados, subiu para perto de 3 trilhões. A lei orçamentária triplicou o fundo partidário. O valor previsto para este ano é de 867 milhões de reais. Os defensores do reajuste defendem que ele vai bancar o financiamento público de campanha caso seja aprovado pelo Congresso. Mas muitos parlamentares temem que o aumento do fundo estimule ainda mais a criação de partidos de aluguel. A Comissão de Assuntos Sociais também inicia os trabalhos nesta quarta-feira, às 9 horas. O senador Edson Lobão, indicado pelo PMDB, deve ser eleito presidente do colegiado. O repórter Fábio Guimarães tem mais informações. Com 21 membros titulares e 21 suplentes, a Comissão de Assuntos Sociais analisa projetos de lei e realiza debates sobre temas vinculados à saúde e ao trabalho. Ano passado, foram 45 reuniões, 81 projetos de lei aprovados e 16 audiências públicas. Isso em um ano de Copa do Mundo e eleições. Para este ano, com as mudanças na economia e repercussões no mercado de trabalho,
A Comissão de Assuntos Sociais deve ter uma agenda bastante movimentada. É essa a expectativa. Voltamos ao estúdio. André. Acompanhe agora a agenda de outras comissões do Senado nesta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura retoma as atividades com a eleição da presidência e vice-presidência. Para comandar o colegiado foi indicado o senador Garibaldi Alves, do PMDB. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo realiza audiência pública com o ministro do Turismo, Vinícius Lages, sobre as prioridades da pasta. A Comissão de Direitos Humanos se reúne para eleger o vice-presidente e analisar requerimentos, entre eles o que pede a realização de audiência pública para debater o Estatuto do Idoso. As comissões de Meio Ambiente, Agricultura e de Ciência e Tecnologia continuam a discutir o marco legal da biodiversidade em uma audiência conjunta que começa daqui a pouco. Empresários, cientistas e ambientalistas vão debater o projeto que tramita em regime de urgência no Senado. Estamos ao vivo com a repórter Carla Benevides, que tem informações sobre a reunião. Bom dia, Carla. Bom dia, André. Essa é a segunda audiência pública conjunta das comissões que vai debater o projeto de lei que estabelece o marco legal da biodiversidade. Desculpa. Ontem, os senadores ouviram 7 representantes dos ministérios e entre os convidados da audiência pública de hoje estão representantes da Confederação Nacional da Agricultura, da Confederação Nacional da Indústria, da Fundação Oswaldo Cruz e da Embrapa. Os senadores querem debater os pontos divergentes do projeto, entre eles a remessa de material genético ao exterior e a garantia de que os povos indígenas e as comunidades tradicionais vão poder usar e vender os produtos que contenham material genético. André. Obrigado, Carla. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, veio ao Congresso Nacional pedir apoio para o pacote de combate à corrupção. O projeto é uma resposta da presidente Dilma Rousseff às manifestações que ocorreram em todas as regiões do país no último final de semana. Menos de 48 horas após as mais recentes manifestações das ruas, os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e das Relações Institucionais, Pepe Vargas, vieram ao Senado entregar um conjunto de medidas anticorrupção ao presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Cardoso não detalhou o pacote, que deve ser apresentado oficialmente nesta quarta-feira pela presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. O presidente tomou conhecimento das propostas, mostrou grande simpatia por aquilo que nós estamos apresentando e tenho certeza que o diálogo em torno dessas propostas fluirá de forma bastante eficiente aqui no Senado. Para o senador Renan Calheiros, a visita dos ministros demonstra uma tentativa de diálogo por parte do governo. Eu acho o pacote bom, muito bom. Eu queria só lembrar que o Senado, depois das manifestações de junho, votou um amplo pacote de combate à corrupção. É importante o protagonismo do governo para que esse pacote ande na Câmara dos Deputados. Do ponto de vista do Senado, nós vamos fazer isso com muito prazer. E o Congresso aprovou na sessão de ontem o projeto de resolução que disciplina a nova representação brasileira no Parlamento do Mercosul. A indicação dos parlamentares, 27 deputados e 10 senadores, é feita pelos líderes partidários de acordo com a proporcionalidade. O colegiado faz a ponte entre o Congresso brasileiro e o Parlamento do Mercosul e dá parecer sobre todas as matérias de interesse do bloco regional. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. E, enquanto isso, continue com a nossa programação.